povos mesoamericanos e andinos. Olá pessoal, me chamo Rosivaldo, professor de História, e hoje nós vamos falar dos povos mesoamericanos e andinos. Pois bem, no segundo milênio antes de Cristo, haviam vários grupos que passaram pelo continente americano. Porém, até hoje não se tem registros de alguns destes grupos, tanto de arqueólogos, antropólogos e historiadores. Porém, outros povos que habitaram nessa região americana já se pode falar alguma coisa por conta de registros arqueológicos, antropológicos e históricos. São os povos mesoamericanos. E que são esses povos? São os povos que viviam no México, viviam no norte da América Central e também na região onde é hoje a Cordilheira dos Andes. Cidade de Teotihuacan. A cidade de Teotihuacan era uma cidade localizada no Planalto mexicano e que era muito importante naquela época. Eles eram povos muito habilidosos, tinham ruas pavimentadas, faziam várias construções, dentre elas pirâmides, cerca de 600 pirâmides, também palácios e outros mais. Os povos teotihuacanos, eles começaram a ter o seu declínio a partir dos anos 750 a 650 anos antes de Cristo. E por conta disso, não se sabe exatamente o porquê do seu declínio. Se sabe a provável decadência, situações climáticas, marítimas, outros mais. Mas os povos teotihuacanos, eles tinham a tradição, a religião como politeísta, ou seja, adoravam vários deuses. Inclusive o nome Teotihuacan quer dizer lugar de vários deuses. Cidade de Olmeca. Os Olmecas foram foi o primeiro povo a ter registro na região mesoamericana. Estabeleceu-se na costa do Golfo do México e uma das suas contribuições foram os registros de escritos hierográficos, os grandes templos e a marcação de 360 dias baseados em calendários astronômicos. Também se fala de esculturas de cabeças entalhadas com cerca de 2 metros de altura, pesando toneladas. A decadência desse povo não se tem registro do porquê da sua decadência, mas foi um povo que contribuiu para a formação dos incas, dos astecas e dos maias, que nós vamos falar numa próxima aula. Zapotecas e mixtecas. Os zapotecas e os mixtecas eram povos que viveram contemporâneos dos teotihuacanos, e esses dois povos falavam a mesma língua. Tinham uma sociedade militar hierarquizada. Há indícios arqueológicos de uma urbanização com edifícios, palácios, praças de jogos e outras coisas. Também dá de saber as diferenças entre essas duas cidades.
Os mixtecas, por exemplo, eles foram especialistas em criar xícaras, pratos e outras coisas de cerâmica policromática, ou seja, cerâmica de várias cores. E os zapotecas se dedicaram às joias de ouro. Ninguém sabe como aconteceu o declínio dessas duas cidades, mas se sabe que aconteceu também simultaneamente ao declínio da cidade de Teotihuacana. Povos maias. Os maias eram povos que viviam onde hoje é o sul do México. Eles eram povos que sabiam lidar com os astros, sabiam também muito bem ver os ciclos do Sol, da Lua e de Vênus. E o seu calendário eram três: o calendário Aabe, com 365 dias e 18 meses, com 20 dias e mais 5 complementares. Era usado para prever eventos astronômicos. Então, o outro calendário era o Tzolk'in, que era usado pelo sacerdote. Ele tinha 260 dias, com 13 meses e 20 dias. E esse calendário era usado pelos sacerdotes para prever tempos bons e tempos ruins. Tinha também o calendário de Vênus com 584 dias, mas este calendário era o menos usado. E os maias, eles acreditavam que o mundo foi criado 3.114 dias antes de Cristo. Porém, uma coisa que há de observar, os maias eram tão precisos no seu cálculo de tempo que, para se ter uma ideia, os maias, eles calculavam que no total o ciclo da Terra, a Terra girava, fazia o seu ciclo total em torno de 365 dias, 24 horas e 22 minutos. Hoje se sabe que o tempo exato da Terra fazer o seu ciclo é de 365 dias, 24 horas e 20 minutos, ou seja, 2 minutos a menos do que os maias. Os maias, mesmo vivendo muitos anos antes de Cristo, eles souberam datar o tempo da rotação da Terra. Então eles eram profundos conhecedores da astronomia. A sociedade maia, ela era dividida em dois grupos: o dominante, constituído por sacerdotes e militares que controlavam a política e executavam as cerimônias religiosas. O outro grupo era constituído de camponeses e artesãos, que era a base da sociedade maia. Já a escrita maia, ela era composta de hieroglíficos e também de símbolos que traduziam o som, ou seja, uma espécie de alfabeto naquela época. E, como eu disse anteriormente, os maias foram tão precisos que eles também contribuíram com a matemática. Eles foram os primeiros a estabelecer o número zero e a dizer que o número ele é muito relativo, ou seja, deram a ideia de relativa dos números, ou seja, o número, ele, dependendo da sua posição, ele pode ter um valor diferente. Ou seja, número 14, se eu colocar um 1 na frente do 4, ele é 14, mas se eu colocar o 4 na frente do 1, ele se torna 41. Então os maias foram os primeiros povos a deduzir sobre a relatividade dos números.
e isso foi uma forte contribuição dos maias. Os principais alimentos produzidos pelos maias era o milho, considerado pelos maias algo divino, pois eles associavam a ideia de que os deuses usavam o milho como matéria-prima para a construção, e também o milho amarelo eles associavam a cor do milho com a cor do sol, então simbolizando para eles o deus sol. O outro alimento dos maias era o cacau. Era um alimento usado para bebidas e também às vezes servia de trocas comerciais. Então nós temos estes povos, o início dos povos mesoamericanos. Na próxima aula irei falar dos outros dois que faltam, que são os incas e os astecas. Por enquanto nós vamos ficar com esses 5 povos: os teotihuacanos, os olmecas, os zapotecas, os mixtecas e os maias. E eu quero que vocês me façam uma atividade que fale sobre os 4 primeiros povos que estudamos aqui: os teotihuacanos, os olmecas, os zapotecas e mixtecas. Eu quero que vocês me digam as principais atividades desses povos, somente isso, só as atividades desses povos, e me envie por e-mail. Valeu, muito obrigado.